Nós hoje vamos falar acerca de um texto. Em Mateus 5, 3 diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E este é o texto para nós hoje. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Daniel, dás-me no telemóvel. Eu gostava de ler um pouco mais este texto, um pouco antes. Então, em Mateus 4, 17, um pouco antes de tudo isto, Jesus começa a sua missão. Então, ele diz que desde então começou Jesus a pregar e a dizer. E Jesus começa a pregar e ele cola a sua pregação, ele cola o início do seu ministério com o ministério de João Batista. O que ele diz basicamente é assim: olha, aquilo que João fez não está validado. Então Jesus diz: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Então a mensagem de arrependimento, que é a primeira mensagem que Jesus diz, é: vocês precisam de se arrepender. Então há uma continuação daquilo que João Batista está a fazer, mas ele acrescenta alguma coisa. Ele diz assim: porque está próximo o reino dos céus. E Jesus é o próprio reino encarnado entre nós. Então vamos saltar agora para um sermão. E ninguém gosta de ouvir um sermão. Um sermão. Mas este eu gostava de estar lá. Este é o sermão que eu gostava de ter estado lá. Mas nós não temos a oportunidade de voltar atrás e ouvir o manifesto de Jesus para a igreja. Pastor, eu não sei, eu estou a começar, eu não percebo muito, eu não sei. Ainda esta semana alguém me dizia: eu ainda não consigo saber muitas das coisas. Olha, esta foi a pregação, foi o sermão que Deus deu como manifesto do reino que Ele estava a anunciar. Ele estava a dizer: olha, vocês querem saber que reino é este? Este é o reino. Eu estou aqui, eu sou o patrão do reino, eu sou o rei e este é o reino. E então Jesus sobe a um monte, diz: subindo a um monte, assentaram-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava dizendo. É um bocado desnecessário, não é? Escrever que ele tinha que abrir a boca para ensinar, não é? Mas é visual e é gráfico para nós. Nós precisamos fazer coisas para ensinar, para fazer, para falar aos nossos discípulos, àquelas pessoas que nos seguem. E ele diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito. Então há toda aquela expectativa. Há um reino, há uma coisa nova, nós vamos chegar, há aquele movimento todo à volta de Jesus. Jesus sobe para um alto, começa a falar ao povo e ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então Jesus começa a pregação, não começa a pregação lá em cima. Ele não começa a pregação como às vezes nós queremos cativar a audiência ou cativar sócios ou adeptos. Nós mostramos o melhor que nós temos, certo? Se nós queremos ir ganhar um emprego, ir para uma entrevista, nós não começamos a dizer assim: eu sou fraquíssimo em acordar cedo. Nós não começamos a dizer isso. Nós o que é que nós começamos a dizer? Não, eu sou forte nisto, eu sou forte naquilo, eu consigo fazer isto, eu consigo fazer para aquilo. E nós normalmente não dizemos as coisas que somos fracos. Nós esperamos que alguém nos pergunte. Porque se ninguém perguntar, ninguém sabe. Mas Jesus, quando começa a falar do seu reino, a primeira coisa que ele diz é assim: olha, no meu reino, tu tens que ser pobre de espírito. No meu reino, porque é estes, ele diz, porque destes pobres de espírito, é o reino. Então, se nós queremos ser do reino de Deus, do reino deste Jesus, o nosso coração tem que ser identificado com um coração pobre de espírito. Isto é muito difícil. Jesus começa o discurso do céu colando a nossa cara no chão. Onde nós estávamos à espera e onde os judeus e toda aquela geração estava à espera de um discurso do alto do monte de vitória. Nós vamos arrasá-los. Nós vamos mudar isto tudo. Nós vamos construir um estádio novo com uma coisa, parece coisas de propaganda. Ou seja, há eleições no Benfica. E a propaganda é: nós vamos fazer uma coisa fantástica. Nós vamos fazer uma coisa bela, melhor que todos os outros. Mas Jesus cola-nos na realidade daquilo que Ele espera para nós podermos pertencer a este reino. Ele diz que este reino é nosso, daqueles que têm daqueles que somos pobres de espírito.
Então, Jesus inaugura a sua temporada com um escândalo. É um escândalo para o orgulho humano. Um escândalo para as expectativas que existiam no coração daquele povo. E a mim parece-me que às vezes nós, quando vamos falar com Deus, as nossas expectativas estão lá em cima. Nós sabemos exatamente aquilo que queremos que Deus nos dê. Mas normalmente a resposta de Deus é: cola a cara no chão primeiro. Porquê? Por causa deste versículo. Porque isto é um manifesto. E a primeira coisa, tem muita coisa boa aqui. Tem muito sumo. Tem muita coisa. Tem muito evangelho a seguir. Tem muita igreja. Tem muito reino. Se vocês continuarem a ler, tem muito reino. Tem muita coisa de que Deus espera de nós. Tem muito ensino. Tem muita coisa para nos modelar, para nos ensinar, para dizer como é que nós nos devemos comportar. Mas, para tu seres sal da terra, sabes o que é que precisas de ser primeiro? Pobre de espírito. De que nada vale ser sal da terra se não fores pobre de espírito. Porque se não és só sal que salga, fazes coisas, mas o que Deus diz, a primeira coisa que Jesus diz é que se tu queres pertencer a este reino, tu precisas de ser esta pessoa. Tu precisas ter este coração pobre de espírito. Sabem os bem-aventurados que vocês vão ler repetidamente nos versículos seguintes? Sempre me foi ensinado que bem-aventurado é felicíssimo. É muito feliz. Mas vai um pouco mais além disso. É uma felicidade profunda que vem da comunhão com o Pai. É uma felicidade profunda que vem de fazer a vontade do Pai. Não é só, não busques agradar a Deus só para ser felicíssimo nos teus padrões. Não, isso é errado. Bem-aventurado é felicíssimo aquele que faz a vontade do Pai, que vive em profunda comunhão com Deus. Então, daquele que vive em harmonia com o céu. Então, se nós lermos este versículo de maneira diferente, não adulterando a palavra, mas é assim: vive com uma alegria profunda de viver em comunhão com Deus, sendo pobre de espírito. Ou seja, faz a vontade de Deus sendo pobre de espírito. Nós vamos dizer o que é que isso significa. Para que tu possas pertencer ao reino dos céus. Então, a alegria que nós temos e a felicidade que nós vamos alcançar não é uma felicidade deste lugar. Não é a felicidade que a gente encontra aqui. Não é a felicidade quando nos nasce um filho. Não é a felicidade quando nós assinamos o nosso primeiro contrato. Não é a felicidade do nosso primeiro carro. Não é a felicidade do nosso casamento. É a felicidade, é a alegria profunda de fazer a vontade do Pai. De nós estarmos alinhados com o coração de Deus. Amém? E vocês vão ler isso. Bem-aventurados, felicíssimos, alegres, satisfeitos por nós fazermos isto porque estamos alinhados. Porque estamos alinhados com o Pai. Amém? Então, bem-aventurança. Não é só contentamento. Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Paz com Deus, harmonia com Deus, felicidade de estar a fazer a vontade de Deus e não estar a fazer a vontade dos homens. Felicíssimo, Tiago 1,12, bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Harmonia com Deus. Eu estou feliz porque eu consigo. Eu estou a fazer aquilo que Deus quer e eu consigo suportar a tentação porque Ele me dá as ferramentas, Ele me ajuda. Amém? Então vocês conseguem perceber esta ideia da comunhão com Deus. Sempre que vocês leem bem-aventurado, não tem a ver com uma felicidade que tu conheces daqui, tem a ver com uma felicidade nova, uma harmonia, uma comunhão com Deus. E é isso que te vai dar paz, alegria, tanta coisa que vem à nossa vida. Pobre de espírito. O que é que quer dizer este pobre de espírito? Durante muitos anos, quando eu era muito mais novo, eu pensava que estes pobres de espírito eram aquelas pessoas que eram mais pobres de espírito. Estou a brincar. Eram aquelas pessoas que intelectualmente não conseguiam atingir o nível, por exemplo, que nós temos. Eram pessoas mais pobres de espírito, pobres intelectualmente. Isso é um erro. Parece que Jesus estava a abrir ali um parênteses. Vocês são pobres de espírito, então vocês têm acesso. Não é isso que se fala. Este termo não fala acerca de uma pobreza económica, intelectual, ainda que a pobreza económica e intelectual possa levar a esta pobreza que eu vou falar, mais profunda. Esta pobreza é uma pobreza que vai às profundezas da tua alma, do teu ser.
É uma pobreza. Pastor, mas Jesus quer isso? Quer que eu seja essa pessoa? Ele diz que se tu não fores essa pessoa, tu não pertences ao reino. Esta pobreza que está escrito no original significa uma pobreza extrema. Uma condição de alguém que não tem o mínimo para sobreviver. Descreve alguém que não tem nada e que sobrevive apenas com a misericórdia alheia. Este é o tipo de termo que é usado para os mendigos, para as pessoas que são dobradas pela vida, que perdem tudo e que a sua vida apenas existe porque dependem de alguém. E este espírito refere-se ao espírito humano, é óbvio, ao centro da nossa essência, ao centro da nossa identidade, ao centro da nossa vontade. Não é apenas alguém que é humilde, que se torna humilde, que é quebrado pela vida, que se torna modesto. Não. Isto fala acerca de alguém que está quebrado internamente, que está esgotado espiritualmente, que está sem reservas próprias. Então, o que quero dizer é que Jesus espera pessoas que se esvaziem, que sejam vazias delas mesmas, que não tentem. Estas são aquele tipo de pessoas que quando chegam a Deus, isso acho que não é nada comum, não é? Quando nós experimentamos uma série de coisas, quando estamos esgotados, quando estamos todos arrebentados, quando estamos todos partidos, nós dizemos assim: Deus, eu não aguento. Mas já fizemos uma série de coisas por nós mesmos. Então nós tivemos um coração longe de ser um coração pobre de espírito. Nós tentámos orgulhosamente sós, trotámos de forma orgulhosa, tentámos com a nossa carne, com o nosso intelecto, fazer as coisas. Então vai chegar o dia onde tu vais ser quebrado e tu vais ter este coração e tu vais dizer a Deus e vais pedir ajuda a Deus. Então Deus começa e Ele não engana ninguém. Ele diz assim: olha, se tu queres pertencer a este reino, tu não podes ser uma pessoa arrogante. Tu tens que depender de mim. Tu tens que te esvaziar de tudo. Tu tens que esgotar. Tu não tens que esgotar todas as possibilidades. Tu tens que tirar as possibilidades e confiares em mim. Buscar em mim a solução dos teus problemas. E por isso é que nós muitas vezes perguntamos: mas porquê é que Deus permite que isto venha à minha vida? Mas porquê é que Deus permite que eu viva durante todo este período da minha vida com esta doença? Porquê é que Deus permite que eu passe por este calvário? Porquê é que Deus permite que um povo ande 40 anos pelo deserto? Porquê é que Deus permite esse tipo de coisas? Porque são pessoas que não são pobres de espírito. São pessoas ricas de outras coisas. E não dão espaço a Deus. Acham que podem e que devem de fazer. Então o que é que Jesus está a dizer? Felizes, profundamente abençoados são aqueles que chegam ao fim de si mesmos. Felizes e abençoados são aqueles que chegam ao fim de si mesmos. Conseguem perceber que não, eu vou-me esvaziar e vou buscar a Deus. Eu não vou fazer aquilo que eu acho que está certo, mas eu vou buscar o que Deus acha que está certo. Eu não vou fazer o que é bom para mim, eu vou fazer o que é certo para Deus. E se nós nos esvaziarmos, vai nascer em nós uma alegria profunda de uma comunhão com o Pai. Porque nós estamos a fazer a vontade dEle. É quando nós fingimos, é quando nós paramos de fingir que temos o controle de tudo. Quando nós paramos de fingir que não temos medo de nada. Quando nós... sabem, eu tenho um pânico. Então por isso é que eu também já não quero ter mais filhos. Acho que já chega, né? Mas sempre que a Maria João anunciava mais um bebê lá em casa, caía em mim um pânico. Que era o pânico da morte súbita dos bebés. É verdade. É verdade. Aquilo assustava-me. Já não me vai assustar mais? Assusta-me nos vossos filhos e nos vossos bebés. Mas assusta-me mesmo, é uma coisa que me assusta mesmo. E estas coisas nós precisamos não confiar nas coisas que sabemos, nas coisas boas que acontecem aos outros. Temos que confiar em Deus.
E eu aprendi a confiar em Deus. E quando nós decidimos ter o último filho, foi assim, foi pobre de espírito. Foi dizer assim, olha, eu vou cheio de medo. Vou cheio de medo, este é o meu medo. Então eu confessei a Deus, Deus, tu sabes que eu tenho medo. Tu sabes que eu não durmo. Tu sabes que eu vou lá colocar o dedo à frente com um espelho a ver se os bebés estão a respirar. Tu sabes disso. Porquê é que fazes isso? Ele diz, não, porque tens que confiar em mim. Tu tens que confiar em mim. Tens que confiar em mim. E confiar em mim é fazer a minha vontade. Faz a minha vontade, confia em mim. Vai lá. E tantas expressões na Bíblia que nós vemos que Deus pedia, convidava pessoas, homens, a fazer alguma coisa e os homens apenas estavam preocupados com aquilo que sabiam, conheciam, que achavam que conseguiam fazer, e eles tiveram que se quebrar a um ponto de serem depois cheios pelo Espírito do Senhor. Existem alguns versículos que falam acerca desta pobreza. Davi diz assim, clamou este pobre. Davi era pobre, intelectualmente. Davi era pobre, economicamente. Então que pobreza é que era esta que ele estava a falar? Era de uma pobreza que ele sabia que ele tinha que se esvaziar dele. Ele tinha que despir o manto. Ele tinha que ajoelhar, ele tinha que meter a cara no chão. Ele diz, chamou este pobre, ou seja, eu chamei-te Deus, este pobre está-te a chamar. E ele diz que o Senhor ouviu e o livrou de todas as angústias. Mas ele chamou-o na condição certa. Ele chamou com o coração no sítio certo, não com o coração arrogante. Quantas vezes é que nós não oramos e nós dizemos a Deus o que queremos? E não perguntamos a Deus, o que é que tu queres fazer? Porquê é que isto está a acontecer na minha vida? O que é que tu me estás a querer dizer? O que é que eu posso aprender? Que pessoas é que eu posso trazer a bordo? E muitas vezes o que nós fazemos é bombardeamos Deus com o nosso espírito cheio, riquíssimo de ideias para resolver o problema. Enquanto Ele só está à espera que nós nos cheguemos lá com um espírito vazio, pobre, de mendigo. Deus, eu não tenho nada, eu preciso de Ti. O que é que Tu estás a querer fazer com a minha vida? E sabem, às vezes Deus vai dizer assim, olha, como disse a Jó, não disse, mas olha, eu vou-te rasgar todo. Vou-te rasgar todo. Porquê? Porque eu sou Deus e eu permito que isso aconteça. E nós corremos esse risco. Mas Jó tinha o coração pobre de espírito, ele deixou-se rasgar, o Senhor trabalhou, o propósito de Deus. Porque esta manhã, se tu estás aqui a adorar um Deus e tu queres mandar nas contas dele, na casa dele, mais vale ir para casa. Porque não é esse Deus que existe, não é esse Deus que eu acredito. Ele vai fazer sempre o que Ele quer para melhor do seu reino, ainda que nos seja rasgar todos. E se hoje é a primeira vez que ouves disto, o nosso Deus não é um Deus que tem prazer no nosso sofrimento, mas Ele tem um plano para alcançar a humanidade. E às vezes o nosso sofrimento faz parte desse plano, sim. Ou nós achamos que nós somos melhores que Jesus. Jesus foi homem e Deus suficiente para morrer numa cruz rasgado, também todo rasgado, e nós vamos estar isentos disso? Não, nós não vamos estar isentos disso. Então a nossa alma, o nosso espírito também precisa de ser rasgado, precisa de ser pobre. Diz em Isaías 41:17, os aflitos e necessitados buscam águas e não as há. Não há solução humana. A sua língua seca de sede, mas eu, o Senhor, vou ouvi-los se chegarmos lá com o coração no sítio certo. Então isto é a lógica invertida do reino. O mundo ensina, quanto mais forte, mais digno tu és. Quanto mais rico, mais abençoado tu és. Quanto mais autossuficiente, mais poderoso tu és. E volto a dizer, não há nada de mal ser forte, rico e autossuficiente, mas desde que seja com um coração pobre de espírito. Deus nunca disse que nós não podíamos ser nem fortes, nem ricos, nem autossuficientes, nem poderosos. Quem nos dera ter um presidente da República crentão, raiz ali, a defender a palavra? Quem nos dera? Isso não é um lugar de poder? Claro que é um lugar de poder, mas tem que ser um lugar de poder com o coração no sítio certo. Mas o mundo ensina isso não pelas leis de Deus, mas pelas leis do mundo. Tu não podes ser fraco. Tu tens que ter dinheiro, tu tens que ter alguma coisa, tens que ter posses, e tu, se puderes, não dependas dos outros. Mas o reino de Deus é um reino de cabeça para baixo. Podes meter essa foto que eu mandei da cabeça para baixo. O reino de Deus é assim esquisito.
A minha família somos poderosos, sabe? A gente temos uns... Isto é a minha família, ok? Então nós temos poderes extraordinários. Só que a vida normal, o mundo normal, as pessoas caminham, sentam-se. Nós não. Nós fazemos as coisas de maneira diferente, fazemos as coisas à maneira de Deus. É o mundo virado ao contrário. Acho que até os Chutes e Pontapés que tem uma música dizem o mundo ao contrário, não é? Mas isto devia encarnar na nossa carne, na nossa mente, no nosso espírito. Nós não podemos viver a vida como os outros vivem. Nós temos que entrar nas salas e as pessoas têm que olhar para nós, para a nossa modo de viver, para a nossa modo de reagir, para a forma como nós encaramos os desafios, assim, de cabeça para baixo. A fazer posições estranhas. Os últimos são os primeiros. Se tu és fraco, Deus faz-te. Os pobres de espírito são os herdeiros. O que Deus está a dizer, Jesus está a dizer, é que os pobres de espírito são os herdeiros. Não são aqueles que têm grandes valências. Não são aqueles que sabem resolver tudo. Isso é se tu estiveres a contratar para uma empresa, uma equipa top. Então tu contratas os melhores. Aqueles que te entregam o melhor. Não, Deus quer corações vazios, limpos, preparados para receber aquilo que Ele tem para nós. Não corações feitos de... não corações blindados. Sabem, há um quadro de um pintor, eu acho que ele é francês ou belga, que ele... pronto, a sua arte é discutível. Eu acho que tenho uma só do quadro, normal, não tenho? Tenho só uma do quadro. Uns senhores a observar o quadro. Podes colocar. Pronto. Eu não vou entrar aqui em discussões se isto é arte ou não. Para mim é só uma tela com fita cola. Mas, pronto, o senhor ganha a vida assim. E se há pessoas que compram, há gostos para tudo, não é? Então, esta tela, isto é mesmo uma tela com fita cola. É mesmo verdade. É mesmo fita, daquela de isolar fios. É mesmo isto. Mas pronto, é arte e o senhor tem a sua profissão, deixamos-o estar sossegado. E esta tela teve apresentada... isto é Nova Iorque. Só para aqueles que estavam mais distraídos, não tinham percebido ainda. Mas isto é Nova Iorque, chama-se New York, ok? É Nova Iorque, isto faz parte do landscape de Nova Iorque. É como ele vê Nova Iorque através das fitas de isolar fios, ok? Então isto é Nova Iorque. E esta tela teve exposta... durante 75 anos. 75 anos. É uma tela muito antiga. Nem eu sabia que havia fitas adesivas há 75 anos, mas teve. E ao fim de 75 anos, houve alguém que conhecia o artista pessoalmente e que foi ver uma exposição, e ele disse assim: olha, mas há aqui um problema. A tela está ao contrário. Está ao contrário? Está. Porque eu estive na casa do artista e eu vi os esboços deles. Eu conheço o artista. Nós privamos. Então eu vi. A tela está ao contrário. Podes passar o... Eu sei que pode ser um choque para vocês, ok? Eu sei que é um choque. Eu acho que vocês já tinham visto isso, não é? Mas isto era a forma errada. Parece igual, não é? Mas não é igual. E aquela é a forma certa. Aquelas linhas que vocês lá em cima é o céu. A diferença, aquilo é o céu ali em cima. Okay. O que é que eu quero dizer com isto? É que nós vivemos a vida, as pessoas olham para nós e veem da maneira errada. As pessoas olham para nós e eles deviam nos ver o quadro ao contrário. Eles deviam ser pessoas que chegassem ao pé de nós e que constantemente tentassem fazer esta postura à nossa vida. Agarrassem em nós e dizem assim: não, agora é que está bem. Agora é que tu estás certo. E tu dizes: não, mas a minha forma é ao contrário. É diferente da tua. Eu não faço gestão da minha vida, eu não vivo a minha vida com os mesmos padrões do que os teus. Então o facto de tu olhares por uma coisa que te parece errada é mesmo certa, é mesmo verdade. Isto aconteceu, isto é verdade. Vocês podem pesquisar, está bem? O vosso pastor não mente. Assim também Jesus, no Sermão do Monte, Jesus desvenda esta verdade invertida acerca da vida. Então ele choca os judeus, a plateia judaica, que esperavam uma coisa diferente, esperavam um canto, um grito de guerra, esperavam poder, esperavam glória. E a primeira coisa que Jesus fala é acerca da pobreza. Sabem, eu já ouvi muitos testemunhos
Eu já batizei muitas pessoas, era para ter trazido algumas fotografias das pessoas que eu batizei, alguns de vocês estão aqui. Eu já ouvi muitos testemunhos. Mas, em a maior parte deles, ou grande parte deles, eu ouço esta frase: eu achei que eu era suficiente, eu achei que eu conseguia fazer sozinho, até que eu quebrei. Eu fui ao fundo, eu bati no fundo do poço. Então só aí, nesse momento eu clamei e Jesus respondeu. Então eu rendi-me. Então Deus espera que nós possamos fazer isso, que nós o possamos clamar com um coração puro, pobre neste sentido. Em todos estes casos, esta pobreza de espírito que existiu, este esvaziar de nós mesmos, não foi o fim de nada, foi o princípio, foi o início. Foi quando nós nos rendemos completamente a Deus, foi quando nós limpámos a nossa casa, abrimos o nosso coração e dissemos: Jesus, entra na minha vida, trabalha alguma coisa na nossa vida. Mas nós precisamos continuar a ter esta postura de pobres de espírito e não encher o nosso coração com coisas para que Deus não possa trabalhar. 2 Coríntios 12:9 diz: a minha graça te basta. Minha graça te basta. O meu favor te basta. E graça é favor imerecido. Deus não está a olhar se tu mereces ou não mereces. Deus não está a olhar se tu és muito capaz ou pouco capaz. Deus não está a olhar se tu tens muito boas ideias ou poucas ideias. Deus não está a olhar para isso. Ele está a dizer: eu vou fazer, eu vou te dar, porque tu não mereces. E só que Ele continua. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, na pobreza. Não quando tu achas que estás a resolver, é quando tu achas que estás mesmo fraco. Então Deus às vezes precisa nos partir, precisa nos levar a sítios onde nós passamos fome, passamos sede. Sabe, há passagens da Bíblia onde homens foram alimentados por corvos, nem pessoas existiam à volta para tratar de nós. Foram animais, foram coisas sobrenaturais. Não havia nada. E se Deus quer fazer alguma coisa na tua vida, que eu acredito que quer, Deus vai te levar a esse lugar, se tu próprio não chegares lá pelo teu próprio pé. Deus vai-te quebrar, vai-te fazer ter este pensamento: Deus, eu não consigo sozinho. Eu não consigo. Ajuda-me, eu não consigo. Só que é muito melhor nós vermos a primeira instrução no sermão, de um sermão imenso, riquíssimo. A primeira coisa que Deus nos diz é que nós precisamos ser mais fracos na nossa carne, na nossa alma, e dar mais espaço. Há uma bênção embebida nesta bem-aventurança. É a bênção do reino. É a bênção de fazer parte do reino. É a bênção de ser reino. Mas isto acontece quando tu estás vazio. Em 2 Coríntios 4:7 fala acerca da salvação que nós alcançamos. E depois diz assim, 4:7, 2 Coríntios, temos este tesouro, esta salvação. Nós temos Cristo em nós, mas ele diz assim, em vasos de barro. Ele não diz assim, tu tens esta preciosidade, não é? Invólucra de uma caixa de titânio que ninguém vai destruir. A partir daí és o maior. Não, o que ele está a dizer é, tu tens uma coisa preciosa, tu fazes parte deste reino, mas tu tens vasos de barro. Isso vai partir. E porquê é que tu tens isso? Para que a excelência do poder de Deus seja de Deus. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então Deus dá-nos a oportunidade de nós sermos fracos para que Ele possa ser forte em nós. Para que Ele possa fazer grandes coisas em nós e através de nós, se nós tomarmos esta posição de uma fraqueza de espírito. Eu até tenho algumas ideias, Deus, mas o que é que tu queres falar? E acontece que se nós temos a disposição certa, o coração no lugar certo, Deus vai confirmar algumas das ideias que tu tens, como ideias dele também. Não estou a dizer que tudo aquilo que nós pensamos ou fazemos que é errado, que é só fruto de um coração altivo, orgulhoso. Não, há coisas, mas nós precisamos ter o coração no sítio certo para que aquilo para que a glória do poder, como diz aqui em 2 Coríntios 4:7, de repente passe a pertencer a nós. Iago, eu tive uma grande ideia aqui para a igreja. Vai revolucionar a Almada. Vamos ganhar milhares de pessoas para Cristo. Era fantástico se eu tivesse uma ideia que automaticamente, não é? E eu ia dizer assim, quem é que teve essa ideia, pessoal? Quem é que teve essa ideia? Que tal eu dizer assim, Deus, eu tenho este sonho. Deus, como é que tu queres fazer? Deus já sabe o que é que vai no meu coração.
E se a ideia foi Ele que plantou a semente, Ele vai dar a mesma ideia. Não só Ele vai confirmar pessoalmente, mas Ele vai trazer pessoas que vão confirmar a ideia. Mas, se tu tens o coração no sítio certo, tu não vais dizer assim, a ideia foi minha. Não, Deus deu-me esta palavra. Deus deu-me esta direção. Deus confirmou este propósito. Deus tem que estar em primeiro lugar. O barro significa fragilidade, amigos. Nós somos frágeis e é expectável para nós que sejamos frágeis. Nesta perspectiva, que sejamos frágeis. Em outras perspectivas bíblicas e da nossa maturidade espiritual, é expectável que nós sejamos fortes o suficiente para fugir de uma tentação. Mas nesta, no que diz respeito ao tomar a glória do poder das coisas, essa tem que ser de Deus. Aí temos que ser bem fraquinhos. É disso que Jesus espera de nós. Sabem, eu passei por um momento muito complicado na minha vida há cerca de 5 anos. Eu acho que foi o período mais negro da minha vida. E eu sempre agradecia a Deus porque eu nunca tinha vivido um período tão negro, tão difícil para mim. Mas há 5 anos eu perdi a minha mãe para um cancro. Deus permitiu que ela fosse levada e graças a Ele, com o seu coração entregue a Ele, graças a Deus eu tive a oportunidade de batizá-la. Aliás, ela teve a oportunidade de se converter na minha sala depois de uma conferência do Billy Graham, Minha Esperança Portugal. Não sei se vocês se lembram, mas foi há uns anos. Então a minha mãe converteu-se nessa altura. Saltou do banco da sala a dizer assim, não, eu quero viver isso, para a minha vida. E nós orámos por ela na minha sala. E uns meses mais tarde eu tive a oportunidade de a batizar. E alguns anos mais tarde eu tive também a oportunidade de a sepultar. E foram momentos terríveis. Terríveis. Porque eu continuava a ser pai, continuava a ser marido, continuava a ser vosso pastor, continuava a ter que fazer todas essas coisas, continuava a ter que vos ajudar nas vossas caminhadas, vos ajudar nos conselhos, vos ajudar na palavra. Isso tudo continuava a acontecer. Tinha um pai desesperado, completamente desfeito. A vida dele, sim, virou-se de cabeça para baixo. Tinha uma irmã rasgada de alto a baixo, que acompanhou a minha mãe nos últimos dias de vida. E quem já passou por isso sabe que é de uma violência muito grande. Eu acompanhei a minha mãe na fase do hospital também nos últimos dias de vida. Tinha a minha esposa e os meus filhos a sofrerem pela minha mãe como eu nunca vi. Então eu passei muitos dias a chorar sozinho. Passei muitos dias a chorar no banho. Eu passei muitos dias a chorar no carro. Porque tudo o resto tinha que acontecer. O Ricardo pai, marido, pastor, amigo, tinha que continuar a segurar a casa. Então eu passei estes dias todos na minha força, não com coração pobre de espírito, também não com coração altivo nem orgulhoso, mas com coração de sentido de missão. E eu senti que a igreja precisava, que a família precisava, que o meu pai precisava, que a minha irmã precisava, e que de alguma forma Deus me estava a dar forças para conseguir fazer tudo isso. Mas nós somos feitos de barro, amigos. Nós somos feitos de um material muito bonito, maleável, toma formas muito úteis, mas nós partimos. Então Deus ministrou muito ao meu coração e eu passei a clamar por ajuda. Deus, eu não aguento passar por isto sozinho. Eu não aguento passar por isto. Eu não vou aguentar, eu vou enlouquecer, eu vou partir, eu vou começar a te defraudar, eu vou começar a pregar por pregar, eu vou começar, isto vai ficar uma doideira, eu não vou conseguir fazer. Então eu clamei obviamente, por salvação da minha mãe, conforto do meu pai, da minha irmã, e Deus não me ignorou.
Deus sentiu, porque eu creio que eu falei com o coração verdadeiro, em espírito, em verdade. Eu abri o meu coração de forma honesta e eu reconheci o meu erro de tentar fazer tudo sozinho e de mascarar um pouco a dor e aquilo que estava a viver. Então, o que Deus basicamente me disse foi: olha, tu já tens o lugar para fazeres isso, não precisas de fazer isso às escondidas, não precisas de fazer isso sozinho, tu tens esse lugar. E para aqueles que estiveram mais atentos naquela altura, eu passei a derramar-me aqui à vossa frente. Eu chorei todos os domingos, enquanto precisei de chorar, todos, aqui à vossa frente. Deixei-me de me esconder, deixei espaço para virem orar por mim, para as pessoas terem compaixão pela minha vida, para me darem força. E eu fiz isso com um coração pobre de espírito. Eu não tinha mais nada, eu não conseguia fazer mais nada. Eu perdi a minha mãe. Eu num dia estava a falar com ela, a dar-lhe água à boca, que ela já não conseguia beber. Eu fazia-lhe massagens nos pés todas as vezes que ia visitá-la, porque ele aliviava o inchaço. Conversava com ela, ela foi operada. A partir daí a minha mãe cessou de existir. Nós só conseguimos enfrentar estas coisas se formos pobres de espírito, se nós realmente deixarmos Deus trazer solução para a minha vida. Não, Ele não trouxe solução para a vida da minha mãe. Ele decidiu levá-la mais cedo do que eu gostaria. Mas estou grato a Deus por tudo aquilo que pudemos viver. Depois disso, eu pude me despedir da minha mãe, com a minha irmã, com uma paz que só Deus dá. Eu pude pegar nas mãos da minha mãe, ainda ela estava viva, porque tiraram-lhe a medicação e ela ia falecer, porque ela estava em falência. E eu e a minha irmã, frente a frente, orámos, agradecemos a Deus pela vida da mulher, pela mulher que ela foi. Pegámos as suas mãos, honrámos as marcas, as feridas das suas mãos, os cortes da cozinha, das queimaduras, da mão usada. Agradecemos tudo isto. A minha irmã deita-se sobre o seu peito e ela para de respirar. Então Deus deu-nos a oportunidade de honrarmos com um coração pobre de espírito, sabendo que Ele é o Senhor de todas as coisas, sabendo que nós não temos solução nem resposta para tudo e acreditando que Ele tem um plano maior. Deus não me ignorou quando eu me apresentei com um coração pobre de espírito. Deus acrescentou lucidez quando eu precisava ter lucidez. E o exemplo da minha mãe permanece vivo na nossa família, e a sua lembrança e a sua saudade. Então eu dou graças a Deus hoje por ter um lugar para me quebrar aqui, perante Ele, perante vocês, porque foi só assim que eu me consegui reconstruir, recuperar para aquilo que Ele tinha para mim mais à frente. Então, se hoje estás quebrado, se hoje te sentes quebrado, se hoje te sentes fraco, não te assustes, não tenhas vergonha. Não é o início, não é o fim, é o início de alguma coisa. A tua fraqueza, o teu momento de quebra, o teu momento de insuficiência está um pouco alinhado com aquilo que Jesus falou naquele versículo. Não é que nós agora tenhamos todos que ser mendigos, percebem? Não é essa. Não é o mendigo no dia-a-dia, é o mendigo dentro de nós. Nós precisamos mendigar, precisamos depender completamente de Deus. O reino não é para aqueles que se fazem fortes. O reino não é para aqueles que têm vergonha de pedir ajuda. O reino não é para aqueles que acham que não precisam de ninguém. O reino não é para aqueles que estão numa igreja e não pedem ajuda a ninguém. Não é isso que eu vejo nas Escrituras. É para os quebrados e quebrantados. Davi diz: coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Ele sabia que por muito poder que tivesse,
O seu coração tinha que estar no sítio certo para que Deus pudesse operar alguma coisa. Daí ele ter um coração segundo o coração de Deus. Segundo ele era bem-aventurado. Ele estava alinhado com Deus. Ele tinha harmonia com Deus. Naqueles momentos da vida dele, ele estava lá. Ele sabia, ele conhecia. Então, se estás quebrado, fala para o Senhor de um coração quebrado, quebrantado. Senhor, diz ao Senhor, eu li lá nas tuas escrituras, um coração pobre de espírito. Eu não tenho nada, estou vazio. Eu preciso de ti, preciso que me enchas. Preciso que me tragas do teu reino. Ora, o Senhor dizendo que, Deus, tu prometeste que um coração contrito é para... que o reino de Deus é para um coração contrito. Um coração quebrado, um coração pobre. Que depende. Eu estou aqui, Deus. Eu estou aqui para esse reino. Se conheces alguém quebrado, se conheces alguém quebrantado, hoje, fica com essa pessoa, permanece com essa pessoa. Não pregues, precisas de pregar, mas traz presença, traz palavras amigas, afáveis. Lembra essa pessoa que o reino dos céus é para os pobres de espírito, para aqueles que se esvaziam. E há situações na nossa vida que nos vão nos levar a esses lugares. A Bíblia diz que nós nos devemos alegrar com aqueles que se alegram, fazer festa, que é a parte mais fácil. Mas Ele diz também para nós chorarmos com os que choram. Não diz para nós pregarmos, não diz para nós... Também diz para exortarmos noutras alturas. Mas quando tem a ver com alegria ou com a celebração da alegria ou a celebração da tristeza, Ele diz que nós temos que chorar, temos que abraçar, temos que ter empatia e lembrar. Levar a cargo uns dos outros, como diz em Gálatas 6. Nós precisamos aprender a agradecer mais por estarmos nesta condição. Eu creio que se nós nos... Eu creio que um coração pobre de espírito, alguém que se vê e que vive a vida como um coração de barro, vamos dizer assim, uma vida de barro perante Deus, alguém que vê isso é para ser celebrado. Deus, eu estou aqui à tua disposição. Eu faço parte daqueles que tu disseste que vão herdar o reino dos céus. Eu faço parte dessas pessoas. Eu estou aqui. Estou todo partido, estou todo arrebentado, preciso de ti, mas eu cumpri. Primeiro requisito, eu cumpri. Eu estou aqui preparado para ti. Então eu posso continuar a ler o restante manifesto que vem a seguir, porque essa parte eu estou preparado. Aprende a agradecer a Deus. Não pelo sofrimento em si, não pelo sofrimento, não pela doença, mas pelo processo. Mas pelo que Deus pode fazer através disso. Por isso é que Paulo, quando diz lá em Filipenses que eu tudo considerei como perda para ganhar a Cristo. Ele olhava para a sua vida como um mendigo, contudo, porque ele perdeu muita coisa. Para quê? Para estar com Cristo, para dar oportunidade a fazer a obra de Deus. Então temos que aprender a celebrar também este coração de barro que nós temos. Não tenhas medo da inversão da realidade. O mundo diz que tu vales menos quando estás partido. Deus diz que tu fazes parte de um reino quando estás quebrado. Então não tenhas medo desta inversão. Não tenhas medo de depender dos outros. E o que o mundo te vai incutir é que tu não deves depender de ninguém. É que tu deves ser autónomo e suficiente. Tu tens que ser forte e que não te podes expor. Se tu expões as tuas fraquezas, os outros vão tirar vantagem. O que Deus diz é, tu tens um coração de barro. Se tu tentares meter lá muita coisa, isso vai arrebentar, não vai aguentar. Jesus diz que há bênção na quebra, quando nós nos quebramos. E isso vem, o seu reino vem até nós. Então eu não sei hoje se estás em dor, se estás em perda, se estás em ruína, se estás a viver um silêncio na tua vida, se tu estás a reconstruir ou se tu estás a construir. O que quer que tu estejas a fazer, tu precisas de lembrar deste versículo que bem-aventurado, felicíssimo, em paz com Deus, em harmonia com Deus, é aquele que tem um coração pobre de espírito, aquele que se esvazia, aquele que depende de Deus, aquele que não decide tudo por si próprio ou que acha que já tem tudo resolvido. O reino abre-se para ti, as portas do reino abrem-se para ti, se tu te apresentares com um coração
pobre de espírito. Apesar de não é por causa da tua dor, mas é através da tua dor. Não é por causa da solução que Deus vai trazer, mas é por causa de quem trouxe a solução. Claro que nós somos humanos, nós não queremos estar doentes, nós queremos ter um trabalho, queremos ter família, nós queremos que as coisas resultem. Os nossos olhos às vezes vão para a solução. Deus resolveu o meu problema. Não, Ele resolveu porque Ele é o Senhor do reino. E talvez porque tu deste espaço para Ele resolver e Ele ser o dono do teu problema. Então não é tão importante o problema em si estar resolvido. É mais importante tu perceberes que na primeira coisa que tu diste, tu fizeste um check. Não, Ele resolveu, Ele é o meu Senhor, o meu coração está no sítio certo. Então que hoje possamos ter esse sentimento de olharmos para o nosso espírito e percebermos como é que nós lidamos com a vida, com as coisas de Deus e principalmente com o próprio Deus. E será que nós olhamos para este versículo e nós dizemos assim, não, eu faço parte deste reino. Isaías 66:2, para terminar, diz: este é o homem para quem olharei. Este é o homem para quem olharei. Para o humilde e contrito de espírito, que treme da minha palavra. O nosso coração tem que ser um coração que agrada a Deus. Um coração pobre, humilde, contrito, que sabe o que nós podemos e o que nós não podemos. E que nós temos temor e tremor pela palavra do Senhor. Bem-aventurados os povos de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus queridos, que a palavra possa fazer sentido ao vosso coração.